Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 45º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Eu não me sinto com a idade que eu tenho. menina, você não acredita. Sabe o fulano? Ele me deu 37 anos. Tô me achando. Nossa! Giovana, isso é uma frase que eu ouço muito. E você sabe que durante um tempo eu me sentia assim, um elogio, sabe? Eu me sentia assim no lugar de, nossa, porque eu tenho 48, né, gente? Vou fazer 49 esse ano. Mas de um tempo pra cá eu tenho repensado. Eu continuo sentindo assim como um elogio, mas eu fico me questionando se isso de fato é um elogio ou não, sabe? Porque é isso, porque isso traz uma lógica assim, de quem tem 48, 49 teria que estar assim, ou teria que estar assado, e quem tem 35 e quem tem 37 teria que estar assim, ou teria que estar assado. Isso mexe com as nossas referências, né? Com certeza. É igual essa cena que eu trouxe, eu não acho, né, que eu tenho essa idade, não me sinto nessa idade. E, e por quê? Qual que é a dificuldade, né? E eu tenho visto, Cami, como eu atendo muitas mulheres, e principalmente em fase de transição, que tá passando por um momento difícil de divórcio, enfim. É muito difícil ter essa realidade, essa congruência da idade. Ai, não quero falar a minha idade. Ai, quando você acha que eu tenho? Vai, adivinha aí. É como se a idade fosse Determinante. determinante. E não é. É. Nessa idade eu não imaginei que eu estaria assim. E, poxa, qual que é o ideal da idade, né? E aí acho que entra muito nessa coisa de aceitar as coisas como são, mas do jeito que, não só aceitar pelo que vem, mas pelo que você deseja também. Sabe aquela coisa de você conseguir alinhar o seu desejo com a sua realidade? É que eu E acho às que entra vezes. aí também a expectativa social, né? Que se coloca. Então, eu acho que seria um jogo entre o que eu desejo, a minha expectativa sobre mim, a minha expectativa e a expectativa social, né? Do que se deve estar fazendo, do que se espera de alguém de determinada idade ou não. Sim, é verdade. E a gente entra em outro fator, né? Que a indústria de estética vem falando que você pode ser mais jovem, né? O tempo todo. E aí o quanto que isso gera uma distorção da imagem, o excesso de procedimentos, até, como que eu posso dizer isso? Mas um fracasso financeiro por você achar que você deve fazer sempre. Tem muitas mulheres endividadas por conta dessa lógica de que eu preciso estar sempre tudo assim em ordem. E o que que é estar em ordem? Será que é pra mim mesmo? E aí eu me questiono muito assim, porque não é que eu sou contra nenhum procedimento e minhas pacientes sabem que quando elas querem, eu apoio mesmo, enfim. Mas quando isso parte da gente, quando isso faz sentido pra gente, não numa lógica de querer parecer ter uma idade da qual eu não tenho. Não sei, eu acho que tem uma. Ou até uma garantia, né, Gi? Porque eu acho que muitas mulheres entram nessa coisa do endividamento para procedimentos, porque é como se eu tivesse, sei lá, esse padrão X, eu fosse garantir que, né? É isso. E uma questão de prioridade também, né? Enfim, essa conversa toda nossa me lembrou quando eu comecei o processo com a minha nutricionista, que eu sempre falo aqui, né, com a Mirella, há um ano e pouco. Eu quero conhecer essa Mirella. Recomendo, recomendo. Mas é para os fortes, eu diria, porque é para quem realmente quer mergulhar e aprofundar. E você sabe que eu sou dos mergulhos, né? Assim, uma dose de realidade assim, grande, que eu tive um grande espelho usando, né, falando sobre uma técnica psicodramática, que assim, um grande lugar onde eu me enxerguei, me percebi agindo comigo mesma, foi quando ela falou assim sobre como é que eu via o meu corpo e qual corpo que eu imaginava que eu iria ter, para eu pegar fotos e tal. E você acredita que eu, com toda essa bagagem de autoconhecimento, de tudo, há um ano e pouco atrás,
tive a audácia de dizer para ela, eu gostaria de voltar ao meu corpo dos 25 anos. Não acredito nisso, Camila. Pois é isso aí. E aí, quando eu fui revisitando as fotos e revisitando isso, eu me dei conta de quão distorcida estava essa expectativa e essa percepção de que eu poderia voltar a esse corpo dos 25 anos. E ela foi fazendo todo um trabalho comigo, inclusive um trabalho corporal mesmo, de percebendo assim que as mudanças do meu corpo, elas abrigam a minha história. Elas abrigam as coisas que aconteceram comigo, né? Então, por exemplo, o meu abdômen acolhe, carrega a história da minha gestação, né? E foi muito bonito isso e me fez acordar para essa distorção de imagem e essa distorção de expectativa de que eu tinha de que eu poderia voltar ao corpo dos 25 anos. E talvez algumas mulheres ouvindo isso, mas é possível se você, né, fizer isso, mesmo assim não vai ser o corpo dos 25 anos, né, Giovana? Pode estar esteticamente mais parecido, mas não é aquele corpo, porque aquele corpo ele era naturalmente daquele jeito. Né? E um corpo que passa por procedimentos estéticos, ele fica com outra lógica, né? Esses dias eu vi um vídeo de um cirurgião plástico. E aí ele estava falando isso, que ele é muito realista com as pacientes dele, que chega com uma expectativa, porque eu achei estranho, porque eu não conheço muito esse mundo, né, da estética. E aí ele falou assim, que às vezes as pacientes chegam com uma foto, é assim que eu quero. E aí ele falou assim, não, vamos ver o seu biotipo. Aí ele estava explicando, né, que na verdade a pessoa nunca vai conseguir, e muitas vezes vem com esse discurso, eu quero chegar nesse corpo, porque eu já tive esse corpo, tá, mas qual que é a sua realidade agora? E eu achei ele muito humanizado, assim, sabe, de trazer mesmo essa realidade. Inclusive foi uma paciente minha que mandou e eu achei interessante porque a gente está trabalhando, né, essa visão do que é dela e do que é da sociedade, do que é padrão, e ela trouxe, olha, e foi muito importante essa informação para ela entender também, olha, cada corpo é único e mesmo que tenha procedimentos, não vai chegar naquele ideal, não é perfeito assim, e tem todo um processo, né? Enfim, e como é difícil, né, lidar com essa realidade desse corpo e se acolher, né, de acordo com as vivências da vida, de acordo com a experiência que vai se criando, né, com a idade. Eu não consigo imaginar, mas eu vejo que no consultório é algo que entra em crise, assim, de poxa, que bom, eu tenho tanta experiência, eu sou inteligente, eu sou sábia, mas o meu corpo não é bonito, o meu corpo eu tô ficando com o corpo de uma pessoa idosa, e aí ainda tem um alto preconceito, parece assim, não, ó, eu não tô gostando do que eu estou vendo. Porque eu não sei, sabe, Gi, quando você fica falando isso, eu fico pensando em mim mesmo, né? Enfim, eu vou fazer 49 esse ano, aí vai fazer 4 anos já que eu entrei num processo de perimenopausa e tem uma mudança muito grande do corpo. E causa um certo estranhamento no início, sabe? E eu converso com algumas amigas, de umas amigas bem próximas, estão passando por essa, eu diria, crise. Pensando no nosso episódio anterior, da crise existencial, eu acho que esse momento da mulher é um momento de crise existencial, porque é um momento onde algumas coisas elas mudam muito, assim, no corpo e na experiência, né? Então muda a experiência da mulher em relação à temperatura, muda a experiência da mulher em relação ao próprio sono, muda a experiência da mulher em relação à disposição. Tomou uma reposição hormonal, mesmo com a reposição hormonal, e eu sei bem disso porque eu converso com todos os médicos que eu vou, todas as pessoas que eu conheço que entendem sobre esse assunto, porque eu tenho muita dúvida de usar ou não, ainda não uso, eu uso suplementos naturais e tal. Mas mesmo as mulheres que tomam a reposição, nem todas zeram os sintomas. Muitas delas continuam tendo que lidar com algumas mudanças no seu corpo. Mudança no desejo, né, na libido, no desempenho sexual, enfim, para cada uma é uma coisa que acontece. E é um estranhamento muito grande. E aí, se a pessoa não tem esse hábito ou essa
tendência, ou se não começa a fazer isso, de entrar dentro desse processo de autoconhecimento, entrar dentro desse vazio, desse estranhamento e procurar se entender, até para poder ver, tá, com essa nova eu, o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, o que é que dá para eu fazer, o que é que não dá, entra numa crise muito grande. Porque tem um estranhamento muito grande, porque tem uma mudança, sabe? Eu tô vivendo isso, tem essa mudança. Então, esse processo é como se a gente precisasse entrar de novo num processo de autoconhecimento, sabe? Desta fase da vida, para poder você proporcionar para você mesma coisas que vão gerar bem-estar. Entendi. E muda. Muda até um pouco do que a gente estava conversando no episódio passado, de ser mais extrovertido, ser introvertido e tal. Até isso muda. As nossas necessidades, a disposição para estar em lugares mais barulhentos ou menos barulhentos. É um universo, assim, vastíssimo. Eu tô aqui pensando em várias coisas, né? É uma das formas que eu tenho trabalhado com as minhas pacientes e é uma das coisas que eu vejo também que mais acaba maximizando essa crise, potencializando esse sofrimento, são as referências que têm se buscado. Infelizmente, né, a rede social ela é muito boa, tem a referência do cirurgião, cara, achei ótima a explicação dele para essa realidade mesmo, mas em contrapartida tem pessoas que estão ali vivendo isso e pregam uma coisa como se desse para ser perfeito e você vai ficar feliz assim, né? E essa formulazinha que acaba gerando uma referência para as minhas pacientes, me preocupa, porque quais são as outras referências que a gente tem, né, dessa... E eu até falei que eu ia fazer uma pesquisa para ver qual a referência de envelhecimento. Até para mim, futuramente, qual que referência eu quero para mim. Porque hoje a gente vê uma onda assim, não, tem que fazer atividade física, tem que estar ali num corpo perfeito, tem que ter muitos músculos aparecendo. Será que precisa mesmo? Eu sei que a importância, né, dos músculos não é sobre a estética e tudo mais, mas é também, hoje em dia tá se falando muito, mas o quanto que às vezes essas referências acabam fazendo com que perca a identidade, com que você não contribua com o seu processo de autoconhecimento nessa fase da vida. É que as referências do Instagram são aquelas do que você busca, né? Então, se você olha em Instagram ou rede social, né, aquele tipo de conteúdo, né, o Instagram vai oferecer aquilo ali, né? E aí, existem muitas referências, né? Existem muitas pessoas hoje em dia, ainda bem, que falam sobre menopausa, que falam sobre mudança do corpo, que falam sobre essa nutrição mais intuitiva, mais comportamental. Existem muitas referências nesse aspecto. Mas o que eu acho importante, que eu acho que você chamou de outro jeito, eu vou chamar de referência interna, é a gente não perder a referência interna. Não é que você para ser guiado só pela sua referência interna. Mas é como se precisasse fazer um jogo constante entre as referências externas e a minha referência interna. Até porque o que vai ser bom para fulana não necessariamente vai ser bom para mim. Sim. E o que é complicado hoje em dia, e eu penso que as suas pacientes são uma amostragem das mulheres, né? Da sociedade de um modo geral, é que muitas mulheres continuam com essa lógica de, se for bom para fulana, eu vou fazer também. E aí eu vou fazer sem nem ter esse olhar crítico, né, ou reflexivo sobre a minha referência interna, tá? Eu posso até experimentar isso, tá bom, experimenta, mas isso tá sendo bom para mim mesmo ou não, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre isso, é indo contra essa lógica de você ir pela maré, sem que isso passe, sem que isso seja atravessado pelas referências internas. Perfeito. Né? E também o preconceito que você falou, né? Que eu acho que assim, o autopreconceito, o preconceito com o envelhecimento, de mudar essas lógicas de com tal idade pode isso, com tal idade pode aquilo, né? E também olhar o indivíduo, porque vão ter indivíduos que com tal idade vão conseguir fazer isso e com tal idade não vão conseguir, enfim, né? E sabe o que é interessante? Quando eu falei do autopreconceito, eu tenho uma paciente que ela trouxe assim, uma situação em que ela ia participar de um curso de oratória e ela estava totalmente
insegura porque ela falou assim, nossa, eu sou uma pessoa idosa e como que eu vou participar desse curso? Será que as pessoas vão ficar olhando pra mim? E aí eu achei interessante porque o meu movimento enquanto ser mais nova dos lugares que eu estou, eu também sinto isso. Aí eu fiquei pensando, cara, será que a mulher ela sempre vai estar nesse lugar assim de se sentir insegura Inadequada. mesmo, inadequada? E aí eu fiquei pensando o quanto que isso também vem na nossa construção, né? De, poxa, tem que ser assim? E aposto que na cabeça de homens não passa Ai, isso. menina, eu dei um suspiro profundo aqui. Porque aí você leva para a questão da misoginia, você leva para a questão do machismo, do patriarcado, Sim. né? Onde a mulher precisa estar se conferindo o tempo inteiro com essa expectativa de papel, de como eu vou ser vista, de que espaços vão me abrir, se eu fizer assim ou se eu fizer assado. E aí eu penso que todas nós passamos por essa pressão. E você tem razão. E não é porque é mais jovem, mais velha, mais magra, mais gorda, né? Independente da cor de pele, quer dizer, a gente sabe que para algumas situações, para as situações das mulheres negras, isso tem um peso maior. A gente sabe que tem, né, alguns lugares que tem maior, mas de modo geral, nós mulheres somos ainda colocadas nesse lugar de ficar o tempo inteiro vigilante com a expectativa de papel, né? De performance. De performance. É muito complicado isso, né? Eu me lembrei de situações que eu acho que a gente até já conversou aqui em algum episódio, onde a mulher prefere não falar a idade, as mulheres mais velhas preferem não falar a idade para que não sejam cobradas ou já estigmatizadas em determinados lugares, né? Como se elas não devessem ou não pudessem mais fazer determinadas coisas por conta da idade, né? Sim. De as pessoas nem considerarem mais elas para determinada situação por conta da idade. Essa questão do etarismo, né, do envelhecimento, é uma discussão grande, né, que tem acontecido por aí. É um temão, né? Você tá bem? Eu tô, é que eu fico pensando como que no nosso papel mesmo de psicóloga, qual que é a nossa contribuição, né, para psicoeducar essas meninas e para também acolher essas mulheres que estão vivendo, né, essa fase. Qual que é a nossa contribuição? Acho que falar, né, sobre isso já é uma... Acho que isso é uma contribuição, né, Gi? E acho que a gente, dentro da nossa abordagem, que estimula as mulheres a buscar a sua espontaneidade, o que é da sua essência, de criar as suas realidades a partir daquilo que faça sentido para si. Eu penso que quando a gente estimula isso, a gente contribui para que as mulheres elas possam estar mais alinhadas com a sua referência interna e não só com o que tem de expectativa social, né? Perfeito. Então, buscar referências internas. Não que você precise excluir o mundo e não possa olhar para o que está acontecendo e para as possibilidades que tem, mas para que tudo que você faça por você tenha sentido. E se permitir sempre, gente, reaprender, se colocar no lugar de aprendiz, independente da idade que você tá, né? Porque tem descobertas que a gente faz sobre a gente mesmo que são em fases, né, onde a gente já tá mais velha e tá tudo bem a gente descobrir coisas novas. E que bom que a gente pode descobrir coisas novas sobre a gente mesmo, porque assim a gente pode continuar seguindo o fluxo da vida, né, Gi? Perfeito. É isso. Este foi o 45º episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. Se fez sentido para você e pode ajudar alguma amiga, compartilhe. Inscreva-se no canal, pois todas as quartas-feiras teremos novos episódios. Tchau! Tchau!